Hoje eu quero abordar um assunto com você em relação ao perdão. Essa palavra perdão que eu considero até um pouco pesada, justamente porque ela exalta o ego, né? Todo mundo erra, não é só nós que erramos, não é só você que erra. E por final acaba sendo um forçar de uma certa situação em relação a você e ao universo. Tem pessoas que te fizeram mal e você até hoje não conseguiu resolver isso dentro de você, deixando lixo dentro de você. Deixando às vezes até essa coisa de remoer e atrapalhando uma certa liberdade de você mesmo. Tá em paz, tá bem, tá feliz. Não consegue ouvir alguém falar o nome da pessoa que você já fica irritado, transtornado. Isso aí, primeiro que denota uma vibração baixa, né? Você está carregando um peso dentro de você e está deixando você uma pessoa não leve, pesada. Só faz mal para você, né? Porque gera um monte de doença. A doença está no corpo mental, a doença está no corpo emocional, o que nós trazemos para a gente. Então, uma forma de lidar com tudo isso, eu acredito que seria o entendimento. Eu sei que às vezes fica difícil você entender porque fulano ou ciclano agiu daquela forma com você. Mas se você for entender o passado da pessoa, se for entender até que ponto ela tem noção do que ela está fazendo ou falando em relação ao que ela já aprendeu na vida dela, ou em relação da forma como ela viveu, da forma como ela foi instruída, você vai entender que talvez no mundo dela aquilo não foi tão grande como você recebeu. O perdão é uma palavra que ele deveria de ser substituída pelo entendimento e a compreensão. Muitas vezes, no momento que nós nos encontramos, nós reagimos de acordo com certas situações, com maior agressividade ou com maior, vamos dizer, ignorância, né? Porque a ignorância não é uma palavra que ela deve ser levada com ofensa, é ignorar o fato, ignorar um acontecimento, né? Então você está ignorando certas emoções ou certas situações, você está fora de você. Você ficou irritado porque te aconteceu ontem ou antes de ontem, você acaba transferindo isso para uma outra pessoa. Eu acredito que isso deve ser o entendimento. Você entendeu o que aconteceu. É lógico que não é o fato de você estar entendendo sempre, aceitando tudo sempre. Mas o aceitar é uma palavra também muito importante. Porque pessoas que você, quando você assiste jornal ou quando você vê determinados fatos no Face, na internet, seja lá onde for, você fica revoltado com as coisas que acontecem. A princípio de tudo é aceitar a vida como ela é. Aceitar que no mundo tem guerra, aceitar que no mundo tem fome, aceitar que você não pode estar resolvendo tudo na vida de todo mundo, aceitar que você é um ser perante a todos os acontecimentos que estão acontecendo ao seu redor. Aceita, somente não se envolva. Somente não deixe entrar isso dentro de você. Porque você não aceitar não vai mudar nada. Não vai mudar as coisas que estão acontecendo em volta de você. Só você não participar de tudo isso. Você aceitar não é você se envolver. É você saber que o mundo e as coisas que acontecem no mundo é de uma quantidade tão grande de coisas que acontecem que você não pode estar resolvendo nada. O que está acontecendo no governo, esses roubos, ter a sua participação em você sair na rua, em você
falar o que você pensa, colocar para fora o que você sente, não ficar engolindo essas coisas, até participar de passeatas e tudo mais, numa forma de pacífica, numa forma de você simplesmente mostrar para as pessoas que você não está aceitando. É uma coisa. Agora, de você ficar se envolvendo, remoendo, deixando tudo isso entrar dentro de você e fazer disso a única coisa que você pensa no seu dia, sua vida para. O único assunto que você tem na sua boca, sua vida para. É muito importante em você estar em paz com você. É muito importante em você estar interagindo com você dentro de você. Porque no entendimento energético nós temos duas formas de nos entendermos, vamos dizer, para poder estarmos curados, para poder estarmos equilibrados. Existe o mundo externo e o mundo interno. O mundo externo, você deve participar de uma forma mais consciente, mais tranquila, de uma forma em que você consiga pesar as coisas. O mundo interno, ele deve estar pleno, você deve estar de bem com você, de bem com a sua vida. A maior parte, vamos dizer assim, dos momentos da nossa vida, se você vai estar em revolta porque as coisas não estão legal dentro de você, porque você não... o momento, o seu presente não tá bom, você tem que transformar isso numa coisa boa. Os seus pensamentos, eles devem ser levados de uma forma mais plena. Entenda uma coisa, o seu corpo mental e o seu corpo mental passa informação para o seu corpo emocional. Imagine uma esfera. E nessa esfera, a primeira esfera que está com a vida, que está com o teu externo, é teu corpo mental. Ele tem que atingir o núcleo, que é o seu corpo físico. Mas para atingir o núcleo, ele tem o corpo mental, depois tem o corpo emocional, depois tem você, com todos os chakras e todos os vórtices energéticos. Quando você começa a entender e interagir com o mundo externo, você sai fora de você. O mundo externo é uma forma de fazer você se distrair das coisas que você tem que tomar o freio, tomar posse, tomar o melhor entendimento de você. Então, a sua distração de você faz com que a sua energia com a vida piore. Porque você está pondo muita da sua energia no seu externo, nas coisas do fulano falou, do ciclano falou, aquela pessoa está me olhando daquela forma, aquela pessoa falou de mim isso, o outro está pensando isso de mim. Nesse momento, você está perdendo energia. E conforme você perde essa energia, você não está colocando dentro dos seus objetivos essa energia. É aonde a gente fala, nossa, nada dá certo pra gente, porque a gente está vivendo o externo. Viver o interno é você focar, é você criar, é você se inspirar, é você ter metas, é você ter objetivos, é você pegar algum projeto e desenvolver esse projeto de uma forma mais ampla, é de você ter criatividade dentro desse projeto, as coisas vão andar. Porque você vai estar fora do que estão achando, pensando, falando, do movimento que está fora de você. Se fulano ali aconteceu isso ou aquilo com o político, aconteceu isso. Não que você não deve saber o que está acontecendo no mundo, mas isso não deve fazer parte do teu interno. Você tem que fazer suas coisas andar. A sua energia é muito importante para você. Então você tem que... Quando eu falo voltar para você, é isso. É tomar posse de você. É saber que quando você fechar os olhos para você inspirar e você elevar seu pensamento, você vai estar puxando uma energia muito forte para dentro de você. E essa energia você vai estar focando num objetivo seu. Não é ser egóico, não é sair fora da vida e não estar se importando com o que está acontecendo ao seu redor. Importar é uma palavra muito forte. Importar é trazer o que está de fora
para dentro de você. Então, se nós importarmos para dentro de nós todas as coisas ruins que o mundo está mostrando para você, tua vida não vai andar. Se nós importarmos uma energia da natureza, uma energia de luz, uma energia de plenitude, uma energia de elevar sua vibração, isso vai fazer com que você aconteça. Você vai conseguir atingir maior pessoas para você auxiliar, facilitar e ajudar quando você solta de dentro de você, quando você exporta uma coisa boa, do que quando você importa coisas que estão acontecendo ao seu redor e não consegue atingir as pessoas porque você está num movimento de revolta, num movimento de situação de remoer as coisas. Então vamos pensar assim, exportar. Vamos exportar coisa boa, vamos exportar felicidade, vamos exportar compreensão, vamos exportar entendimento. Quando nós aceitamos o que as pessoas fazem pra gente, mesmo que seja uma coisa ruim, nós aceitamos isso porque nós estamos tendo um entendimento dela. Estamos tentando entender por que ela está passando essa coisa ruim. Ou tendo algum entrave com você. Entenda e compreenda sempre. Entenda e compreenda que as pessoas têm fraquezas e você tem as tuas. E o importante não é você ficar arrumando essa guerra com as pessoas, porque você vai estar importando o que ela está passando de mal para você, para dentro de você. Quando você só exporta coisas boas e você capta essas coisas que você está exportando de uma questão de universo, de plenitude, de expansão de consciência, e é sinal que você está numa energia e numa vibração forte, numa vibração bacana, numa vibração em que você está feliz, numa vibração legal. Passo a passo do seu movimento de vida, essa energia de coisa boa vai começar a envolver as pessoas que estão ao seu redor. É o que eu falo da luz. É o que eu falo dessa energia de luz criativa, de luz de paz, de luz amor, de luz felicidade, de luz que você está envolvida na sua vida, no seu projeto, nas coisas que você está fazendo, na sua realização, e você está pondo isso para fora. As pessoas vão sentir isso em volta de você, e as pessoas vão ter uma interação legal com você. Entenda uma coisa, toda vez que você tem dentro de você raiva, remorso, culpa, ira, ignorância, vontade de brigar, o que você está exportando para fora é uma emanação energética pesada e ruim. É que, na verdade, você vai atingir no seu campo vibratório pessoas iguais. Essas pessoas vão ter vontade de te atacar, porque tudo você sente e as pessoas sentem. Você pode ser o emanador ruim, e você também pode estar colocando você numa recepção desse ruim. Existe o emanador e o receptor. Existem as frequências. Se você está numa frequência pesada, o emanador e o receptor vão ter frequências pesadas. Se você está bem com a vida, está conseguindo resolver coisas dentro de você, porque você entende, porque você compreende, porque você não está levando tudo no peso, no ferro e fogo, porque esse mundo, apesar de tem coisas ruins em volta dele, também tem coisas muito boas. Também tem essa linda natureza, também tem pessoas felizes, também tem pessoas que podem te ajudar o tempo inteiro ou você ajudar elas. Existem vários níveis de troca de emanador e receptor. Você precisa se posicionar naquilo que você quer. Para você ter posições de coisas boas, para você se elevar numa frequência legal, você tem que limpar os seus canais. Para limpar os seus canais, limpar esse pesar, limpar o que o outro falou, o que você carrega da sua família, que fulano te ofendeu, e que seu pai e sua mãe também foram ofendidos, e que tem aquela guerra de família, ou que tem a briga com o fulano lá no seu trabalho, a pessoa que você não foi com a cara. Se você só for viver isso, é isso que você vai trazer para dentro de você também. Você vai importar e exportar isso.
Você vai inspirar e expirar isso. Isso eu acho uma coisa muito legal de ter esse entendimento. Quando você inspira, o que você está trazendo para você? O que você está colocando dentro de você? Tudo que está em volta. Mas você vai estar colocando dentro de você de acordo com a frequência que você está. Quando eu falei de frequência e de vibração, é isso. A frequência e a vibração é aonde você está se colocando. Nós somos aquilo que nós nos colocamos. Nós estamos aonde nos colocamos. Se nós estamos numa frequência boa, eu acredito na riqueza, eu acredito na fartura, eu acredito em pessoas boas em volta de mim, eu acredito em amigos legais em volta de mim, eu acredito que eu vou ter tudo que eu quero, porque a minha vida, eu vou fazer ela acontecer, porque é a gente que faz acontecer. Tudo aquilo que você acredita, você vai fazer acontecer. Entenda uma coisa. Sentimentos e pensamentos, ele expande, sai de dentro de você para fora. E muitas vezes os sentimentos e os pensamentos são tão rápidos que você não consegue nem definir o que você pensou e o que você sentiu. Isso já criou. É muito rápido. Se nós somos corpos energéticos, se nós somos corpos eletrônicos, se tudo é energia, tudo é muito rápido. Então você emana e absorve em tempo integral coisas muito rápidas e suas antenas são muito sensíveis. Então você vai estar em volta de um ambiente ruim, porque você está numa frequência ruim, captando só coisa ruim. Por isso que você fala, eu entrei em tal lugar, me carreguei de um monte de coisa ruim e trouxe tudo para dentro de mim, para dentro da minha casa. Porque você estava nessa frequência. Você está na frequência do medo. Você está na frequência da insegurança. O que é a frequência do medo? Eu não vou em tal lugar porque eu vou pegar. Eu não vou falar com aquela pessoa porque aquela pessoa é muito negativa, eu vou pegar. Eu vou sempre estar me protegendo de tudo que está ao meu redor. Isso é medo. Porque só a proteção é medo. Como não viver isso? É não estar nisso. É elevar sua frequência na luz. A princípio, vai ser o forçar você fazer isso. Porque é uma coisa que você está indo buscar. Tudo que a gente busca, existe um esforço. Precisa um esforço seu. Você precisa se forçar a estar na luz. Então, a única forma de fazer isso é quando você levantar, você começar a observar a natureza, o céu, o sol, ou a chuva, ou as estrelas, ou a natureza, porque ela está aí para te servir nessa forma de te inspirar. Você entenda uma coisa, os animais, por eles terem instintos e não serem racionais, tudo para eles é tranquilo. Por isso que eles são amor incondicional. Você pode ter acabado de brigar com o seu cãozinho ou o seu bicho de estimação, mas você vai dar carinho e ele aceita. Ele pode ficar, a princípio, receoso de você por medo de você, mas você vai dando carinho, ele vai se deixando levar por aquilo que você está entregando e dando para ele. Ele recebe amor. Quando você entra dentro de casa, o animal te recebe com felicidade. Então, ele não fica remoendo nada que você viveu com ele antes de você sair. Entenda uma coisa, a natureza da mesma forma, ela se constrói, ela se reforma. Ela pode estar num lugar poluído, mas aquela planta vai nascer. Num rio até poluído. E os animais vão crescer ali, eles vão se transformando. É isso que a gente precisa aprender com a natureza. É isso que a gente precisa aprender com os animais. É por isso que os animais estão na nossa vida e nós vivemos nessa natureza. Para a gente aprender a se transformar igual a ela. Essa transformação é o entendimento e a compreensão. A forma de você não carregar o mal que os outros fizeram para você, ou você não carregar a culpa do que você fez para os outros, é o entendimento e a compreensão. É você entender que aquele dia você estava ruim, você estava mal e você agrediu tal pessoa.
e você tentar resolver isso dentro de você, se você tem dificuldade de chegar na pessoa e falar alguma coisa, ó, foi mal e eu fiz uma coisa ruim para você ontem, e a pessoa vai ficar, sei lá, talvez com mais raiva porque você descobriu isso e acabou indo conversar com ela, vai ficar uma situação pior, você respira fundo, você eleva o seu pensamento na luz, você envolve essa pessoa com luz, você pede perdão para ela mentalmente, você pede perdão para ela saindo do seu coração, mas sem precisar conversar com ela, procurando até fazer com que essa energia que você está emanando seja uma energia de entendimento e compreensão da sua parte, de você para com você, emanando coisas boas para ela. Se nós trabalharmos com o nosso pensamento e a nossa emoção dentro de frequências energéticas, nós vamos ter alcance muito maior do que você falar com a pessoa. Porque ela vai ficar, e aquela vez que você fez aquilo, e aquela vez, então você cata tudo que você fez, transforma e limpa isso, ilumina a pessoa, faz sair do seu coração amor pela pessoa, faz sair do seu ser paz, envolvendo, desejando para aquela pessoa tudo de bom. Nós vivemos o momento. No momento em que nós reagimos com as circunstâncias que estão em volta da gente, é o nosso melhor. A gente tenta fazer o melhor no momento. Você reage com o momento. Então, se naquele momento você teve uma reação ruim porque você não estava no seu melhor, e se naquele momento você teve um entendimento ruim da situação porque você estava, sei lá, bloqueada mentalmente e não conseguiu diluir nem dissolver a circunstância, a situação, é isso que você vai dar. Por isso que você, às vezes, ofende as pessoas e por isso que você, às vezes, é ofendido pelas pessoas pela mesma circunstância. Por isso precisa haver o entendimento e a compreensão das situações. Nem tudo você sabe que a pessoa estava passando no momento dela e para ela te agredir daquele jeito. E nem tudo a pessoa sabe do que você estava passando para ela também ser pesada com você. Então vamos trabalhar numa energia de entendimento, de compreensão através do amor. O amor e a luz é a energia mais forte do universo. A luz é a informação. A luz é a consciência. A consciência, ela é em todos os níveis. O amor, ele é em todas as circunstâncias. O amor protege. O amor não é uma energia que te deixa sensível, fragilizado ou acessível a você ser usado pelas pessoas. As pessoas têm um acesso fácil para ir te dobrar ou para ir te usar. O amor é um campo de proteção extremamente forte. Eu não estou pedindo para você ser tolo. Eu peço para você ser esperto. Mas nessa sua esperteza, não levar ela para o mal. Levar ela para a luz. Levar ela para a compreensão. A esperteza também é compreensão. A esperteza também é entendimento. A esperteza também é entendimento de que será que essa pessoa está vivendo, está passando na vida dela nesse momento para ela estar tendo essa reação com a vida e com as coisas. Então, entenda uma coisa. Primeiro passo, vamos compreender, vamos entender. Vamos nos entender, vamos nos compreender. Vamos pensar antes de falar. Vamos tentar diluir e filtrar o que vem dos outros para a gente, o que sai da gente para os outros. E para que você consiga esse filtro, você precisa estar elevado. Para que você consiga ter esse filtro, você precisa estar na consciência de paz. E para que você tenha essa paz, você precisa estar na luz. Voltamos para a meditação. A gente fala em meditação, porque o que é meditar? É você refletir. É você ir buscar um lugar mais gostoso para você ficar. Um lugar mais harmonioso para você estar. É você se colocar numa harmonia. É você se colocar num equilíbrio. É você se colocar numa sintonia melhor.
É você parar de entrar em conflito com você. A questão do conflito é porque a sua alma, ela é íntegra, ela é perfeita. E toda vez que você passa para essa sua alma, que ela se conecta com você no seu centro cardíaco, ela vai sentir perfeitamente tudo que você está passando para ela. Se você está de mal com você, se culpando, de mal com os outros, culpando os outros, se colocando numa situação confortável de não querer entender de ninguém e não ser ninguém entendido por ninguém, e você tá com raiva do mundo porque você precisa pôr a sua raiva para fora, e uma única forma de você pôr raiva para fora é você ter raiva das pessoas e culpar as pessoas. Tudo que não está bem na sua vida foi você que criou. Mas não é se culpar para resolver isso. É se entender. Por que será que eu agi dessa forma naquela época? Eu era imatura, eu estava insegura, eu estava sem dinheiro, desempregada, com um monte de coisa para resolver. Eu não estava conseguindo nem pensar e nem refletir, porque você estava pesada. Uma coisa importante é a gente saber que quando a gente se eleva na luz, quando a gente se eleva no amor, a gente entra numa sincronicidade tão grande com a natureza e com o universo, que as coisas boas começam a vir pra gente. A pessoa certa na hora certa vem, a ajuda das pessoas vem, de repente começa a aparecer um monte de cliente, ou um ou outro, e começa, aos poucos a vida começa a andar e as coisas começam a acontecer. Entenda uma coisa, você tem que ter um foco. O foco é a luz, o foco é a fonte. Se nós somos seres energéticos, nós criamos energia e nós absorvemos energia. Se nós conseguimos criar o ruim pra gente, se você consegue criar o ruim pra você, eu e você, eu tô falando, se você consegue criar o seu ruim, você consegue criar o seu melhor. Atrair é uma coisa que vem sempre em segundo plano. O primeiro plano é o criar. Você cria e você vivencia o que você cria. Você cria e você materializa o que você cria. Você acredita, você materializa o que você acredita. Reflita no que você acredita. Você acredita na falta de dinheiro? Você acredita que você é pequeno? Você acredita que você é inseguro? Você acredita que você é fraco? Você acredita que você é incapaz? Você acredita que você é feio e não consegue namorado ou namorada? Tudo que você está acreditando, você está criando. O feio e o bonito é uma coisa muito externa. Entenda uma coisa, quando você não consegue namorado ou namorada, é porque você não está com magnetismo dentro de você. E o magnetismo é justamente essa força, essa felicidade, essa sensualidade, essa ternura, essa doçura, essa coisa boa, essa coisa que atrai as pessoas, que elas querem estar perto de você. Porque é lógico você ter uma aparência que você se cuida, uma aparência legal é importante. E tudo passa na vida da gente. A juventude passa. Você vai ficando com ruga, você vai ficando... as coisas vão ficando mais flácidas, mas isso não é que você não vai conseguir um amor na sua vida. Porque o ser não é somente a aparência. Aliás, eu acho que a aparência é em terceiro plano, mesmo para aqueles que consideram, aquele fulano é bonito ou feio. Não é isso. Quando você vai falar com a pessoa, ela fala alguma coisa, ela desmonta tudo. Ela pode ser a pessoa mais linda do mundo. Ela não tem interno. Ela não tem... ela não está preenchida com uma coisa boa para dar. Você vai se cansar daquilo. Vai ser fútil. Não vai te segurar. Porque o sexo é uma coisa muito importante e é. A aparência é uma coisa muito importante e é. Mas... a primeiro momento, a você olhar ou a você sair a primeira vez com a pessoa, você vai falar, nossa, que legal, mas aí quando você vai vivendo com a pessoa, ela não tem
interior, é difícil, porque você não vai conseguir conversar, você não vai conseguir trocar, você vai perceber coisa fútil, fraca, vazio. Participa da sua vida um grande vazio, não tem uma coisa que te completa. Entenda que você está completo, você está cheio de coisa boa para dar e para se dar, porque é primeiro você. Por isso que tem que fazer essa avaliação de você com você. Você tentar de encontro com você e começar a perceber você em você. Você é feliz? Você vai criar felicidade. Você consegue criar felicidade? Você é feliz. Você quer felicidade? Você tem que criar. Você fala, eu quero tanto ser feliz, mas você não cria felicidade, você quer que os outros venham te trazer no colo? Não vai resolver. Porque o que os outros vão te trazer não é a felicidade que você quer. Não é o quadradinho perfeito que se encaixa no seu quadrado. Você não vai conseguir de forma alguma fazer com que os outros te complete, se você não tiver completa. E você não vai conseguir fazer troca de amor com as pessoas se você não vai buscar alguém completo. Porque toda vez que você estiver incompleto e você quer que os outros te completem, na questão do vazio, se você for uma pessoa vazia que está procurando que alguém venha te preencher, ela pode até entrar na sua vida e te preencher por algum tempo. Mas a hora que ela for embora, você vai estar destruído. Porque você tem que estar preenchido para se envolver com alguém. A única forma de se preencher não é somente a experiência de vida, isso ajuda. Não é somente a maturidade, mas também ajuda. É você fazer a avaliação de você com você, sem se culpar. Como eu sou para mim? O que falta em mim para que eu me dê? O que eu preciso desenvolver melhor em mim? E aonde eu posso buscar isso? As vibrações, elas trazem a plenitude. Se você estiver doente, você vai se curar. Se você não consegue pensar, você vai conseguir elaborar seus pensamentos. Entenda que tudo vem de cima, da energia. E você não vai precisar de forma nenhuma se forçar a resolver aquela situação. Se você se permitir todo dia estar fazendo uma meditação, o que é uma meditação? Respirar fundo, fechar seus olhos, se elevar na luz, elevar numa energia boa, criar felicidade dentro de você naquele momento, pedir para seres de luzes trazerem auxílio, facilitação e sustentação, trabalhar uma energia harmônica e elevada dentro de você. Quer ver uma coisa? Feche seus olhos.